Oi, pessoal, boa noite, bem-vindos, todo mundo. Obrigado por virem, por não virem, por estarem em casa, obrigado. Boa noite. Mas estarem aqui, obrigado pelo interesse. Vou pedir para cada um dar seu nome rapidinho, a gente pode até ver aqui, mas cada um se apresenta rapidinho. E aí, acho que está chegando aqui mais gente. Está entrando aí mais gente. Cada um se apresenta um pouquinho, só fala seu nome basicamente, e aí depois a gente já começa, porque tem muita coisa para falar. Primeiras damas, também só tem um mancebo. Vamos lá, quem começa? Tamires. Oi, eu sou Tamires Trianon, sou produtora cultural aqui do Rio de Janeiro, agora estou baseada em Duque de Caxias, interessadíssima aí no assunto. Vamos lá, quem? Oi, eu sou a Fernanda, produtora também audiovisual do Rio. Quero assistir sua aula, amigo. Olá, eu sou Letícia Guimarães, artista, educadora e agora me formando também em direção cinematográfica, sempre me produzi no teatro e agora eu quero aprender mais sobre esse universo. Ali dos quadros atrás. Eu sou Cecília, sou do Rio e querendo aprender coisas novas nessa pandemia, estou assistindo a aula. E que entrou de óculos ali agora? Oi, tá me ouvindo? Sim. Oi, eu sou a Tânia, sou produtora executiva de cinema e gostaria muito de... Sempre um aprendizado a mais, gostaria muito de ver sua aula. Boa, vamos trocar aqui então. A gente vai dividir basicamente em duas aulas, a de hoje. De amanhã, hoje, focar em executiva, amanhã mais no departamento de produção, né? Essa oficina é uma contrapartida para a Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, realizada com subsídio da Lei Aldir Blanc. Então, o objetivo é a gente, nesse primeiro momento hoje, falar um pouco sobre o departamento de produção executiva, basicamente, nessas 2h30. Eu, no final, vou mandar para vocês link de 2 curtas que eu trabalhei, feitos em parceria com a Academia Internacional de Cinema e TV, para vocês verem, a gente falar sobre eles amanhã, quando a gente efetivamente falar sobre o departamento de produção em si. Eu estou aqui com muito... Não sei se vocês estão ouvindo, tem barulho ambiente. Eu vou pedir para vocês mutarem de vocês, e quando vocês quiserem se manifestar a qualquer momento, é só desmutar e falar. Me interrompe. Estamos em casa, tá? Então é só liga o microfone, interrompe que a gente segue. Nesse primeiro momento, vamos falar como funciona o audiovisual no país, ou como funcionava, ou como deveria funcionar, já não está funcionando tanto, mas para a gente abordar basicamente as formas de você ter um projeto incentivado através da Ancine, através dos meios para isso. Alguém sumiu, eu acho. Alguém caiu. Bom, enfim, depois volta. A Fernanda, eu acho. Para você ter uma obra incentivada com recursos públicos, você tem que ter uma obra que seja independente, que ela seja realizada por uma produtora brasileira, tá? E que ela esteja em dia toda a sua regularidade fiscal, trabalhista, porque se ela tiver alguma pendência, ela não consegue captar recursos, tá? Quando a gente diz que que essa produtora tem que ser brasileira, que essa obra tem que ser uma obra independente brasileira, quando a gente diz independente, a gente está querendo dizer que essa obra e que essa produtora não pode ter vínculo com nenhuma empresa de radiodifusão ou de distribuição de sinais de TV a cabo ou de telefonia. Porque, em tese, essas empresas têm dinheiro e não precisam de recursos públicos para fazer as suas obras. Então, por isso que a gente diz que a produtora tem que ser independente. E brasileira, porque se não é brasileira, também não tem por que colocar mão em recurso público. Tá? Isso está numa medida provisória 2228, de 2001. Ela deixa isso bem claro. Aí você vai falar assim, e o estrangeiro que mora no Brasil já há muito tempo, ele pode? Pode. Se ele tiver 3 anos no Brasil como residente, ele é considerado uma produtora brasileira, vamos dizer assim.
E o importante é que essa obra ela tem que ter 2/3 de profissionais na sua equipe de brasileiros natos. Então, é toda uma forma da gente fomentar, criar um mercado interno. Então, o incentivo não é de graça, o incentivo tem esse objetivo de criar um mercado interno. A gente tem basicamente duas formas de incentivar um projeto, através do fomento direto ou do indireto, que se assemelha muito tanto no audiovisual quanto através da Rouanet, de outros mecanismos de fomento à cultura, de uma forma geral. A gente vai falar especificamente do indireto e do direto, voltados para o audiovisual. O indireto, ele basicamente se fundamenta em renúncia fiscal. Através da lei do audiovisual, basicamente nos artigos 1º e 3º, 1º-A e 3º-A, são principalmente esses 2 artigos, o ente privado, aí uma empresa, vai pegar parte do que ela vai pagar como imposto de renda e colocar numa produção audiovisual. Isso é muito limitado, tá? Tipo, uma empresa que pague muito de imposto, ainda assim, ela vai poder colocar um percentual de 4%, 6% na produção. Então, você não consegue, dificilmente você consegue fazer isso com apenas uma empresa incentivando. Você vai pegar a sua obra, vai colocar ela, vai registrar ela na Ancine, na lei do audiovisual, através desses 2 artigos, 1º ou 3º, cada um tem suas particularidades. E a partir desse momento, quando for aprovado, na verdade, você pode correr com PIRES nas empresas e buscar esse recurso. Eu vou me ater mais ao Fundo Setorial do Audiovisual, que ele é o fomento direto. Fomento direto é quando o dinheiro já existe e esse dinheiro vai ser aplicado em obra audiovisual. Tá? O dinheiro já está lá numa poupança, ele tem a sua natureza, ele vem de várias fontes, a gente depois pode falar sobre elas, mas esse dinheiro já existe. E aí o Fundo Setorial, através principalmente de editais, ele seleciona projetos para colocar dinheiro. E aí muita gente fala assim, nossa, tirou dinheiro da educação, tirou dinheiro da saúde para fazer cinema. É muito importante que, nesse momento, a gente deixe claro como as coisas funcionam, para não ser uma arma contra a gente. Então, a gente precisa saber que, na verdade, não é dinheiro de imposto. O Fundo Setorial é uma grande poupança, que é regida, que é regulamentada, que a Ancine toma conta, e que essa poupança ela é formada principalmente pelo Condecine, que é uma taxa que todo mundo do setor paga. A nossa cadeia produtiva do audiovisual é formada basicamente de quem produz, de quem distribui e de quem exibe, desses 3 entes. A gente produz, a gente faz o filme, a gente faz a série, um distribuidor vai levar para o mundo, para os canais, para os cinemas, e quem exibe, que são os cinemas e os canais de TV. Então, todo mundo nessa cadeia tem que pagar uma taxa. Essa taxa vai fazendo uma grande poupança, e aí essa poupança, que é o Fundo Setorial, depois é revertida, sendo investida em projetos. Tá? Uma observação, uma particularidade, é que o Fundo Setorial do Audiovisual, no final de 2016, 2017, ele tinha mais de 1 bilhão para investir em projetos. É dinheiro que não acaba mais, é muita coisa. A grande fatia do Fundo Setorial ela vem das empresas de telecomunicações, porque elas também exibem. Então, elas pagam um percentual sobre o que elas exibem. Entendeu? Nesse caso... Deu um problema aqui? Não. Voltou. Nesse caso, elas não são como, por exemplo, eu fiz um filme, vai chegar um boletim para mim de 700, 800 reais, eu pago, porque eu sou produtor, vai para o Fundo Setorial. As empresas exibidoras não têm esse controle. Elas pagam um percentual sobre o que elas exibem. Como as empresas de telecomunicações exibem para muita gente, esse dinheiro é bem alto. E isso compõe o Fundo Setorial. Uma outra coisa que a gente tem que saber é que o Fundo Setorial ele não dá dinheiro de graça, não. Ele pega, ele investe esse dinheiro e depois ele participa dos resultados. Tem outras modalidades que proporcionalmente são menores, que ele realmente coloca o dinheiro e nunca mais vai ver de volta. Tem outras modalidades que ele empresta o dinheiro e você devolve com juros. Mas a grande maioria dos editais do Fundo Setorial, eles funcionam como um investimento. Ele é um sócio do projeto.
Então, você imagina que o fundo setorial colocou um filme de 5 milhões, ele colocou a metade do dinheiro. Ele vai participar da metade dos resultados desse filme. Ele é um sócio. Ele vai estar sempre recebendo junto. Entendeu? Então, é bom a gente ter isso em mente para a gente saber como funciona, da onde vem o dinheiro e que esse dinheiro não é esmola. É importante a gente saber que esse dinheiro ele é para ser usado nisso. E a gente precisa saber que a cultura, de uma forma geral, ela traz resultados econômicos. Então, até o governo mais liberal, até o governo que preza mais pela economia, ele sabe que a cultura traz resultados. Para cada R$1 investido em cultura, volta a 1,60. No Rio de Janeiro, especificamente, porque a gente tem carnaval, tem Réveillon, tudo isso entra no bolo, para cada R$1, volta a R$13 para a economia. É muito dinheiro. Poucas coisas dão tanto retorno financeiro como a cultura, se for parar para pensar. A cultura, em 2000, eu anotei aqui porque esse dado é importante. Em 2018, foi o último levantamento que a gente teve, a cultura respondeu por quase 4% do PIB. Então, 4% da economia brasileira veio da cultura. A gente movimentou muita coisa. Não é pouca coisa, não. Foram cerca de 170 bilhões na cultura. São quase 5 milhões de empregos diretos e indiretos. Então, tudo que é investido em cultura volta para a cultura e volta para a economia. E isso, voltando a falar do fomento indireto, que é através de renúncia fiscal, porque a gente aqui já, só voltando, 2 formas de colocar dinheiro em projetos audiovisuais. Através de renúncia fiscal, que é o fomento indireto, através de editais de um dinheiro que já existe, que é o fomento direto. Então, o fundo setorial, que é esse fomento direto nós falamos, e sobre o fomento indireto, que é através de renúncia fiscal, a cultura não é a única que é beneficiada com renúncia fiscal, né? A cultura responde por cerca de 0,5%, metade disso, 0,5% de toda a renúncia fiscal praticada no país. Só para a gente ter uma ideia, o comércio e o serviço